Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, este é o episódio 4 do podcast Elixir em Foco. O tema desta temporada é Elixir em produção. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR. Eu estou aqui com a equipe do Elixir em Foco. Hermínio, tudo bem, Hermínio? Opa, tudo bem. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí das nossas edições e das pessoas que a gente está trazendo de convidados. Se possível, participar mais aí, mandando sugestões e indicando pessoas para a gente chamar aqui para fazer essas entrevistas. E aí, Cristine? Boa noite, pessoal. Boa noite, Hermínio. Boa noite, Matheus. Essa foi a Cristine Guadalupe. E aí, Matheus, fala aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus e até preparei uma piada aqui sobre streams, mas vai ficar para a próxima porque eu fiquei com muita preguiça. Você faz essas piadas que... Você disputar piada ruim com o Valente é complicado, hein? Você vai perder. A gente tá com o rei das piadas, mas digamos que eu sou um seguidor. Então, vocês já anteciparam quem é nosso convidado hoje, é Paulo Valente, ele é Back-end Tech Leader na Stone. Tudo bem, Paulo? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo, como o Adolfo já introduziu, eu sou Tech Leader lá na Stone. No nosso time de back-end, eu trabalho no time de Elixir. E, além disso, eu também faço parte do time do Elixir NX. Nossa biblioteca nova aí na comunidade de cálculo numérico em Elixir. Muito feliz aqui de participar dessa primeira temporada do Elixir em Foco. Muito obrigado pelo convite. Legal. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre o NX, só para a gente deixar o suspense. E aí, Hermínio, faz a primeira pergunta. Aproveitando aqui o seu cargo lá na Stone, poderia falar um pouco sobre como é o seu dia a dia lá, o seu papel, o que é que você faz, o que é que você faz lá? Eu me tornei Tech Leader tem pouco tempo, tem aí uns 2 meses, mais ou menos. E antes disso eu era, assim, um desenvolvedor do time mesmo. Eu tava desde do começo, assim, do time que construiu a conta Stone. E, enfim, como desenvolvedor, o trabalho era desde fazer, assim, bootstrap de projeto, de configurar... Fazer a configuração básica, né, para fazer deploy de projeto, até, enfim, fazer as funcionalidades mesmo. E enquanto líder, o meu papel principal é ajudar a organizar o meu time, né? Assim, ajudar com planejamento, tentar desbloquear as tarefas que o pessoal tá atacando, e, enfim. Acho que nada muito fora da linha, né? E isso tudo com Elixir. Algumas coisas a gente faz com outras linguagens, mas pelo menos no nosso time o principal é Elixir mesmo. Antes eu queria fazer uma pergunta, que é, assim, você falou da conta Stone, o que eu entendo da Stone, e eu acho que muitas pessoas, a gente vai em todo lugar e tem uma maquininha verdinha lá, mas qual é o negócio da Stone? Você falou conta Stone. Sim. A Stone começou como uma adquirência, né? Uma empresa de maquininha, como diz o linguajar popular, né? E com o tempo foi desenvolvendo, começando a atacar outros mercados, né? Então a Stone, na verdade, hoje em dia é um grupo de empresas que tem, por exemplo, a Pagar.me, que lida mais com o mundo digital, e aí no início de 2018 a gente começou, na verdade, no final de 2017,
a Stone começou a construir a conta Stone, que é uma conta de pagamento digital. E, enfim, hoje em dia a gente já, enfim, tem as principais operações que se faz num banco, né? Então, TED, Pix, transferência entre contas. A gente tem também cartão hoje, cartão pré-pago. E, enfim, pagamento de boletos e coisas assim. Então, diria que o negócio da Stone é ajudar o lojista, né? Então, quando a gente viu que era uma necessidade do lojista ter, ter uma conta de pagamentos na nossa plataforma, a gente foi e fez a nossa. E, enfim, hoje em dia a gente ainda tem uma premissa de que tudo é feito numa plataforma só. Então, tanto a parte de adquirência quanto a parte de banking quanto de crédito, o cliente consegue acessar de um lugar só. Bom, pelo que eu entendi, você participava, né, do time de desenvolvedores desde o começo. É isso mesmo? E, assim, desde quando você sabe que a Stone usa Elixir? Eu entrei lá em janeiro de 2018 e na época a Stone estava começando a mexer com o Elixir ainda. Então, o meu desafio técnico foi em Python, na verdade. Eu entrei e comecei a desenvolver em Python. E depois de uns 2 meses nesse time, a gente começou a investir mais pesado em Elixir. E aí, enfim, quem já estava lá começou a aprender também. Então, aprendi já lá dentro. E antes de entrar, na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar de Elixir. Eu tava começando a procurar estágio na faculdade ainda e só conhecia aquelas linguagens que eram faladas lá dentro e tal, então ainda não conhecia muito Elixir, não. Mas hoje em dia é a linguagem que eu mais uso, sem dúvida. Mas você fez que faculdade e quais foram as linguagens que você aprendeu na faculdade? Eu sou formado em Engenharia Eletrônica e de Computação pelo UFRJ. E, enfim, por ser um curso misto, assim, de software e de hardware, as primeiras linguagens que a gente aprendeu foram mais baixo nível mesmo, né? Então, C, depois C++. A matéria de introdução à programação, na verdade, foi em Pascal. E acabei tendo contato com o pessoal de outros cursos lá, e o pessoal usava muito Python, e depois processamento de sinais de MATLAB. Mas fora isso, não aprendi nenhuma outra linguagem dentro do curso. Só o que o pessoal já falava por fora mesmo, né? Então, tive algum contato com Ruby, Java, JavaScript, mas acho que nada muito além disso. E como é que foi essa migração, digamos assim, para você, com experiência em C, Pascal, aí de repente aparece o Elixir? Foi difícil? Você penou para aprender a usar o Elixir ou foi tranquilo? Para mim foi razoavelmente tranquilo, porque, na verdade, mesmo, assim, apesar de não ter aprendido no curso, eu já mexia muito com Python. E na época eu estava até usando Python para processamento digital de sinais. E também já, até por conta de coisas como List Comprehensions e coisas do tipo, o Python ele já te induz um pouco também a pensar nas coisas como coleções e coisas assim, que é o primeiro passo assim para você sair da orientação a objetos para funcional, né? Então, dali eu comecei a aprender um pouco mais sobre funcional, aquelas coisas de map, filter, reduce e por aí vai. Então, apesar de não ser tão idiomático do Python, eu já usava muito dessas coisas no meu código. E aí, com isso e mais um conhecimento teórico lá de modelo de atores e coisa assim, não foi tão difícil assim migrar para Elixir. Apesar de que eu tive alguma dificuldade com algumas coisas do tipo pattern matching, coisa assim, que são um pouco mais fora da caixa, digamos assim. Um livro que ajudou bastante também foi aquele 7 Languages in 7 Weeks,
que tinha um amigo meu, que foi até quem me levou pra Stone, o Bernardo. Ele me indicou esse livro, eu já tinha brincado um pouco, e aí ele fala até, se eu não me engano, o primeiro fala sobre Erlang, o segundo fala sobre Elixir, então eu já tinha tido algum contato. Mas não muito prático, assim, mais assim, de ler e ver como era só. Interessante. Eu conheci o Bernardo lá na Elixir Brasil 2019, eu acho que ele deu palestra, né? A última Elixir Brasil antes da pandemia. E sobre o livro, né? Esse livro, o primeiro livro, ele foi escrito pelo Bruce Tate, que é amigo aqui dos 4 do podcast. Quer dizer, o Matheus ainda está conhecendo ele, mas já participou lá do Elixir Chat, né? Que a gente participa e que foi uma espécie de embrião. Outro dia a gente fala mais sobre o Elixir Chat. Aí você pode fazer a próxima pergunta, Cristine. Paulo, para você, quais as vantagens em adotar Elixir? O Elixir, ele para mim tem uma vantagem muito clara no quesito concorrência. Então, é muito fácil você fazer programas concorrentes sem ter que se preocupar com todas aquelas coisas que a gente aprende lá de... Pelo menos eu aprendi na matéria de sistemas operacionais. Então, deadlocks e semáforos, travas e coisas para lidar com resolução de impasses, que fica tudo muito por baixo dos panos ali, né? Porque você, para começar, não tem estado, né? Assim, não tem aquele estado mutável como você tem numa linguagem de orientação a objetos, então já tira essa complexidade. E aí você traz ainda os processos como sendo first class citizens da plataforma Beam, né? E aí com isso, para mim, aliado ao Mix, principalmente, é muito fácil de você fazer um projeto Elixir do zero e você começar a ir seguir ele de um jeito que você não vai precisar refatorar ele para escalar. Talvez você precise refatorar o seu modelo, caso você siga com algum banco de dados e coisa assim, mas a parte Elixir do código, raramente você vai precisar refazer ela por conta de... Ah, não, o Elixir era no meu gargalo de concorrência. Faz sentido? Faz sentido. Paulo, em contraponto à pergunta da Cristine, quais são as principais dificuldades e ou desvantagens em adotar Elixir no seu ponto de vista? Fazer gente experiente com Elixir, com certeza, é a maior desvantagem. A comunidade ainda é incipiente, né? Assim, cada vez mais a gente vê a comunidade crescendo, mais empresas adotando, mas com certeza é uma dificuldade. Tanto é que a Stone fez lá o programa de formação em Elixir para trazer gente que não... Ou que não tinha experiência nenhuma com código, ou que, enfim, tinha pouca experiência, para ensinar Elixir durante um mês e então trabalhar. Então, boa parte do meu time veio desse programa de formação, por exemplo. E também, às vezes, é mais fácil você trazer gente que é experiente em software, ensinar Elixir ou dar um tempo para a pessoa aprender Elixir dentro, do que você trazer alguém que já trabalha há anos com Elixir, né? Por exemplo, eu trabalho há 3 anos com Elixir e isso é considerado uma experiência grande com Elixir, né? Mas aí você vê gente de Java, por exemplo, que trabalha com Java, sei lá, 10 anos, mais. Então você vê claramente que tem alguma dissonância entre as duas vertentes, por assim dizer. E aí acho que com isso também tem toda a dificuldade de você, às vezes, tem que lidar, por exemplo, com alguma tecnologia de arquivo posicional do Banco Central. E você não tem uma biblioteca para isso em Elixir, mas aí você tem em C++ ou Java, alguma coisa pronta para lidar com algo naquele padrão. XML, por exemplo, é uma coisa que tem suporte, mas às vezes você precisa de um suporte um pouco mais... algumas especificações mais técnicas do XML que não vai ter na biblioteca que você escolheu, por exemplo.
Acho que essas são as duas maiores dificuldades. Pelo menos foram as duas que vieram, assim, mais incisivas, assim, na minha mente. E hoje em dia, na Stone, como que vocês usam, como o seu time pelo menos usa Elixir? Bom, a maioria dos nossos sistemas é em Elixir. A gente tem também um time de Go bem forte lá. E aí acaba que certos grupos de funcionalidades acabam usando uma linguagem ou outra. Mas, assim, os sistemas com os quais eu trabalho são em Elixir. Então a gente meio que usa para tudo, né? A gente usa desde de construir as APIs até fazer o processamento de tarefas assíncronas. Ou então fazer alguma comunicação com o Banco Central, por exemplo. E a gente usa também as mais variadas tecnologias apêndice, digamos assim, né? Então tem lá banco de dados, tem... enfim, tem Kafka, por exemplo. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Se quiser elaborar um Sim, pouquinho sim. mais. A gente queria saber mesmo como, tipo, em qual nível a Stone usa o Elixir, se é só para o back-end, mas como você falou, ela tá meio que misturada em todos os níveis do produto. E isso é bem interessante. Uma coisa que é legal de destacar é que a gente é API first, né? Então, a gente não usa o Phoenix como uma parte de SSR, né? Tipo, renderizar templates e coisas assim. A gente usa a capacidade de renderização do EEX para renderizar, por exemplo, XMLs e coisas assim. Mas a gente não usa, por exemplo, para servir um live view como uma página. O nosso front é bem segregado do nosso back-end para a gente ter a nossa API também como um produto. A gente tem uma série de parceiros que consomem a nossa API. Nossa API tem documentação pública. Você, enquanto cliente, pode criar também a sua aplicação e, enfim, plugar como se fosse um parceiro para operar em cima da sua conta. Então, essa separação clara, assim, a gente usa pro back-end. Não tem nada de front em Elixir. Paulo, a gente sabe que você foi um dos primeiros contribuidores, assim, quando a biblioteca Enex ela abriu. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é essa biblioteca, o que ela se propõe? Uhum. O Enex uma contração aí para Numerical Elixir. Então, é a biblioteca de cálculo numérico em Elixir, né? Ela é um projeto que veio aí no contato do José Valim com o Sean Moriarty, que foi quem escreveu aquele livro de algoritmos genéticos em Elixir. Assim que saiu o livro, o José fala que entrou em contato com o Sean e eles começaram a construir a biblioteca, né? E publicaram aí, se eu não me engano, em março. Não sei se foi fevereiro ou março de 2021. E o objetivo da biblioteca é trazer para a plataforma BIM as capacidades de machine learning que a gente vê, por exemplo, em Python, que é uma das maiores linguagens hoje nesse quesito, né? Tem Python, Julia, mas Python tem bastante coisa até por conta de TensorFlow, que é uma das, se não a mais usada plataforma de construção de redes neurais. Então, o Enex ele traz aí as capacidades para você ter os construtos básicos de manipulação de tensores, né? São matrizes multidimensionais. E ele traz uma implementação padrão pura em Elixir, mas fornece todo um arcabouço para você se conectar com outros, digamos, de outras implementações. Então a gente hoje em dia tem um compilador que é o EXLA, que basicamente traduz o código para a biblioteca XLA do Google, que é Accelerated Linear Algebra.
em cima dela que o TensorFlow funciona. E também tem o back-end, que é o TorchX, pluga no libtorch, que também é outra biblioteca bem famosa aí de machine learning. E aí, com isso, a gente tem lá já boa parte das funcionalidades básicas de álgebra linear. A gente ainda não suporta números complexos, mas isso está em vista também. E além do NX, a gente também tem o Exon, que é uma biblioteca separada, uma camada acima, que tenta fazer um trabalho próximo ao que o Keras faz para o TensorFlow. Você conseguir especificar redes neurais tendo os blocos já prontos, né? Então eu quero uma camada convolucional, quero uma camada de recorrência, dropout, e isso tudo você tem lá no Exon. Mas a ideia é que a gente possa agora trazer para dentro de casa, digamos assim, toda essa parte de machine learning, que é tão importante no mundo de hoje, né? Paulo, pode falar um pouco sobre as suas contribuições junto ao projeto do Enex? Eu vou falar, assim, primeiro sobre a primeira contribuição, que foi um marco, assim, pra mim, porque ao longo da minha faculdade eu mexi muito com processamento digital de sinais, né? E uma das coisas que eu senti falta quando eu saí do Python pro Elixir foi isso, foi não ter como fazer essa parte no Elixir. Né? Mesmo não trabalhando com isso, eu continuei brincando um pouco. Continuo brincando ainda com DSP. E no Elixir não tinha como fazer isso. Então, assim que saiu a biblioteca, eu fui correndo pra ver o que tinha, o que dava pra fazer, o que não dava. E eu vi que tinha uma issue lá, que era sobre... ainda tem, na verdade, falta um item nela. Que é sobre construtos básicos de álgebra linear. E álgebra linear era uma coisa que eu estudei bastante, assim, ao longo da faculdade. Então, eu peguei e olhei qual é o mais fácil aqui pra eu começar. Aí eu vi que tinha normas. E aí eu comecei a implementar normas no mesmo dia que saiu, assim, terminei de trabalhar, já fui fazer o PR. E, enfim, desse PR já saiu aí a primeira contribuição. A partir disso eu fui continuando aí, seguindo nessa issue, implementando o máximo de coisas que eu conseguia, né? Algumas coisas até foram bem desafiadoras matematicamente mesmo, não tanto em código. Porque tem um algoritmo lá, por exemplo, que é o decomposição em valores singulares, que quando você procura nos livros mais básicos de álgebra linear, ele fala, então para você calcular essa decomposição, você vai no MATLAB e chama a função. Ele não te ensina o algoritmo. E isso pra mim foi a primeira parte, assim... Aí, agora, pra onde eu vou? Eu comecei a olhar, caçar a internet, achei alguns papers, olhei... Teve um dado momento que eu olhei código-fonte em Fortran, do Blythe, se eu não me engano, pra ver se eu tava indo no caminho certo. Mas no final das contas tá lá também. Isso tudo pra implementar naquela implementação padrão que é pura em Elixir, né? Que é o binary backend. Quando você não configura nada a mais no NX, você usa essa implementação. Então, é importante que a gente tenha, pelo menos, mesmo que não seja a mais eficiente do mundo, ter alguma versão funcional dessas decomposições, dessas funcionalidades básicas de álgebra linear, para a pessoa poder brincar sem ter que esperar, por exemplo, pelo tempo de compilação do EXLA. E, enfim, fui seguindo nisso e depois o José viu que eu estava contribuindo bastante, me chamou para participar mesmo do time de uma forma mais próxima. E, enfim, sigo nessa até agora.
Isso é legal porque o Lava Elixir é uma nova área, né? Uma área que estava em carência na comunidade. Sim, com certeza. Tanto tava que eu sentia falta, né? Por exemplo. Exato. A motivação de eu correr atrás pra contribuir porque eu queria empurrar, sabe? Mas acho que não é só isso, né? Você também traz a possibilidade de gente que mexe com isso em outras linguagens de vir pro Elixir também através do machine learning, né? Assim como você tem gente que vem do Clojure por causa do modelo de atores da Beam, ou coisas assim, sabe? Também virou um chamativo. E em qual estágio está a biblioteca hoje em dia? Melhor. É, qual seria a meta atual, na sua opinião, hoje do NX? A gente ainda não tem um fluxo de deploy muito pronto, né? Um dos desafios que a gente tem é que o EXLA, ele é um compilador e, enfim, ele resolve o seu código a tempo de compilação através de umas definições numéricas, um detalhe mais técnico da biblioteca. Mas para ele conseguir compilar antes, você precisa compilar o TensorFlow na sua máquina. E isso é uma das coisas que a gente precisa resolver para ter o NX deployável, né? Mas, assim, para usar, ele já é usável o suficiente para você fazer coisas mais básicas, né? Eu, por exemplo, estava brincando de fazer um simulador de circuitos que eu fiz com o trabalho da faculdade, eu fiz em C++, e estava refazendo ele em Elixir, e não faltou nada para eu conseguir fazer as funcionalidades que ele tinha, né? Mas, por exemplo, para eu fazer simulações de frequência, eu preciso de números complexos. E números complexos é uma coisa que a gente ainda não tem, mas está aí no roadmap mais imediato. Então, acho que resolvendo essas duas coisas, o NX ele fica mais pronto para você ter coisas mais robustas em cima, né? E também tem um ponto que é bom ter claro, é que o NX ele é para ser um core muito enxuto para que outras pessoas possam criar bibliotecas em cima, né? Então a ideia é que com o tempo surjam novas bibliotecas, tipo o equivalente ao SciPy, que trabalha em cima do NumPy no Python, né? Mas hoje em dia você já consegue, por exemplo, treinar uma rede neural do zero e resolver lá um problema do Kaggle ou um problema do... Falhou o nome. Aquele site que tem vários joguinhos para você treinar redes neurais em cima. Usando o Elixir, simplesmente. Sem precisar recorrer a Python, coisas assim. Paulo, para quem está nos ouvindo e tem interesse em Elixir ou é um desenvolvedor e está buscando uma oportunidade, a Stone tem vagas? Voltando ao assunto do programa de formação, vocês têm planos de abrir novas turmas? Como que isso funcionou? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o impacto voltado para as pessoas que elas estão assim, procurando a primeira oportunidade em Elixir, ou mesmo com programação? Sim, a Stone tem vagas. A gente tem algumas vagas abertas no LinkedIn. Quem quiser me procurar, eu depois vou deixar o link aí com vocês. Pra vocês botarem junto do episódio, alguma coisa assim. E sobre o programa de formação, especificamente, a gente não tem planos imediatos para abrir um novo. Porque, enfim, é um programa que demanda muito também do time, né? Então a gente ainda tá trabalhando com o pessoal que entrou para mentorando mesmo, né? Mas a ideia é que esse aprendizado que a gente teve com essa primeira leva do programa, a gente possa aplicar em novas oportunidades também. Mas não tem nada concreto no momento.
Ô, Paulo, a gente viu nas redes sociais da Stone que vai acontecer a segunda edição da Code Bean BR. Eu participei do ano passado, né? Como palestrante, inclusive, eu palestrei sobre podcast. Você pode falar para a gente um pouco sobre o que é a Code Bean BR, o que é que está acontecendo no momento? Claro. A Code Bean é um evento mundial, né, organizado pela CodeSync. Tem em vários lugares, né? Code Bean europeia, Code Bean nos Estados Unidos, e a gente trouxe no ano passado, finalmente, a primeira Code Bean no Brasil. E a gente conseguiu trazer novamente para mais um ano aí a nossa segunda edição. Ela vai acontecer nos dias 5 e 6 de agosto de 2021, de 9 da manhã às 2 da tarde, no horário de Brasília. E a gente, no momento, tá com o Call for Papers aberto, e fica aberto até 23h59 do dia 11 de julho de 2021. Então, quem quiser palestrar pode se inscrever lá. Quem quiser participar também já tem os ingressos à venda, ainda em lote promocional. Então, vamos aproveitar a oportunidade aí. E espero ver muitas pessoas lá. Muito legal. Eu aproveito e já vou dizer assim, eu não tenho nada sobre o que palestrar esse ano, né? No ano passado eu até palestrei. Se alguém que estiver ouvindo quiser ajuda, tenho interesse em falar sobre isso aqui, entre em contato comigo lá no Twitter, @AdolfoNT, eu posso ajudar essa pessoa a pensar numa proposta. Então, muito obrigado, Paulo. Foi ótimo conversar com você. Você já falou que vai passar para a gente o LinkedIn. Eu vi também que você está no Twitter e eu acho que no Telegram como @PaulValente, é isso? Isso. No GitHub também. No GitHub também. Paul é P-O-L, né? Como se fosse Isso. Policial. Paul Valente. É por conta do meu nome. São as minhas É o que me veio à iniciais. cabeça. Tranquilo. E aí são esses os lugares, se alguém quiser entrar em contato com você, são esses os lugares para a pessoa conversar com você. Isso. Então, um grande abraço, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Elixir em Foco. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixirenfoco.com. Estamos no Twitter como @elixirenfoco. Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.